Sejam bem-vindos ao canal Aplicação Pessoal. No vídeo de hoje vamos estudar a lição de número 6 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. O tema dessa lição é Davi e Golias. Vamos estudar os textos de 1 Samuel capítulo 16 até o capítulo 17. O texto áureo é 1 Samuel capítulo 17, versículo 45. Diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Verdade prática. Essa é uma batalha real, mas também simbólica e ilustrativa que nos ensina como vencemos os gigantes da vida. Recomendo que paralise o vídeo quantas vezes necessitar e pegue papel e caneta para anotações. Link na descrição do vídeo. Esse material é para uso de todos, professores e alunos. Introdução. Nessa lição, apresentaremos Davi, uma das mais inspiradoras biografias bíblicas. Ele foi tão impressionantemente cheio da graça divina que, inclusive, um dos títulos messiânicos, Filho de Davi, está conectado ao seu nome. Leitura bíblica para estudo. Se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, do 41 ao 58. Peço aos irmãos que paralisem o vídeo se desejarem para fazer a leitura. Tópico 1. Quem era Davi? 1 Samuel, capítulo 16, do 7 ao 17. Vamos iniciar descrevendo alguns aspectos de sua pessoa para depois vermos a épica batalha com Golias e como isso nos alcança hoje. Quem era Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 16, verso 7. Davi é o único homem na Bíblia chamado de segundo o coração de Deus. Atos, capítulo 13, verso 22. Notem a estrutura da frase. Segundo, de acordo com respeito ao longo de coração. Coração, o vigor e o sentido da vida física, o centro e lugar da vida espiritual. Ser igual ao coração de Deus não é ser perfeito ou infalível, ou ter aparência ou aspectos. Sabemos disso, pois conhecemos os erros de Davi e a sua característica em contrário a Saul. Então, o que significa ter o coração segundo o coração de Deus? Então, o que significa? Significa ter um interior que agrada a Deus. E isso é ter um coração disposto ao arrependimento, atento à voz de Deus, atento a seus atos a fim de glorificar a Deus e que procura em Deus estar próximo do teu querer. Significa, Vamos lá. Significa ter um interior que agrada a Deus. E isso é ter um coração disposto ao arrependimento. Atento à voz de Deus. Atento aos seus atos a fim de glorificar a Deus. E que procura em Deus estar próximo do teu querer. Que seja feito a vontade de Deus. Atos 21, verso 14. Um desconhecido. Quem era Davi, Davi era uma pessoa desconhecida. Até ser ungido por Samuel, Davi era um completo desconhecido. Seus familiares jamais imaginariam que Deus tinha um plano especial com ele. A graça de Deus é assim, nos alcança, nos surpreende e nos deixa boquiabertos, nos fazendo glorificar a Deus. As vantagens que vimos em Saul na lição passada, na lição de número 5, não vemos em Davi, pois ele não tinha, sabe o quê? A cara de rei. Ele era um desconhecido. Vamos lá, continuando. O homem pensa em seguir por uma direção, e Deus, surpreendentemente por iniciativa própria e movido por graça, faz aquilo que ninguém esperava, sem precisar dar explicações e sem ficar devendo nada a ninguém, pois ele é Deus.
Isso são características de um Deus que é soberano, exatamente, a soberania de Deus, algo que também falamos na lição de número 5. Na reunião agendada por Samuel, na casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel, Davi sequer foi considerado digno de estar. É verdade. O seu pai Jessé chamou todos os seus filhos e deixou Davi tomando conta das suas ovelhas. Nem mesmo Samuel conhecia o moço, pois se não fosse por Deus, teria ungido a pessoa errada. A partir do momento que Samuel viu Eliabe, que era o primogênito de Jessé, ele disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Isso deve nos alertar a não menosprezar, a não fazer acepção e rejeitar ninguém, pois são amadas e queridas por aqueles que, inclusive, deu sua vida por elas na cruz. Jesus não morreu só por você, morreu por todos, morreu por ele e por ela. Não nos cabe julgar ninguém, nos cabe sim pregar o arrependimento, pregar Jesus na cruz, pregar a salvação em Cristo, sermos pontes para que essas pessoas possam encontrar Deus, encontrar salvação. Tá bom? Deixa eu lembrar aos irmãos que Jesus não morreu só por você. Jesus morreu por ele e por ela também. Não devemos de maneira alguma fazer acepção de ninguém, a excluir ninguém da graça de Deus, porque Jesus também morreu por essas pessoas. Poeta e músico. Uma face admirável em Davi é a sua verve poética e musical, características de alguém sensível. Os salmos sempre tiveram um papel importante, não somente nos cultos, mas também na vida dos israelitas, na hinologia da igreja cristã, servindo inclusive de inspiração a compositores. Davi tocava tão bem que foi recrutado para a corte de Saul e foi também inventor de instrumentos musicais. Nota em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 6. Agora vamos lá. Quem era Golias? Quais os ideais de Golias? Ele não tinha ideal nenhum. Era um valentão, um sujeito que gostava de duelos, de briga e da guerra pela guerra. Ele era um gigante. Notem Deuteronômios 2, capítulo 2, verso 20 ao 23. Golias de Gate, homem de estatura singular, 6 côvado e 1 palmo, mais ou menos 2,96 metros. E era guerreiro. Descendente dos Refaíns ou dos Anaquins. Não há como afirmar, somente que suas características o dizem ser de um desses devido à sua estatura. Notem também Números capítulo 13, do verso 32 ao 33. Não devemos achar estranho isso, pois já acharam ossadas de pessoas semelhantes. Link na descrição do vídeo. Um representante filisteu. Quem era o Golias, né? Ele era um representante dos filisteus. Era comum nas guerras antigas, a fim de se evitar matanças desnecessárias, eleger-se um representante de ambos os lados para se enfrentarem, duelassem em nome dos seus exércitos e de seus povos. Quem vencesse não venceria apenas o adversário, mas sim toda a guerra. Golias era o campeão filisteu, e cheio de empatia pelo povo. O povo gritava o seu nome: "Vai Golias! Vai Golias!" Valentão cheio de adulações e que desprezava o próximo do alto da sua arrogância e aparente invencibilidade. Seu porte físico amedrontava, sua destreza militar e a sua armadura escameada de mais de 50 quilos o fazia se sentir imbatível. Por 40 dias, gritava injúrias, ofensas, acusações e desafios de manhã até à tarde. Ninguém ousava enfrentá-lo,
o medo e o pavor tomaram conta do povo de Israel. A moral da tropa estava no chão. Golias também era um símbolo. Golias representa aquelas lutas e batalhas da vida que julgamos maiores do que nós. De todas as lutas, ela nos chama a atenção pelo seu valor simbólico, assim como temos o deserto e a tempestade. Golias é também uma alegoria assimétrica e desproporcional que todos nós de vez em quando enfrentamos na vida. Quais situações são para nós impossíveis hoje, assim como Golias foi para Israel? Quem nunca se sentiu amedrontado diante das adversidades? Menor diante dos problemas? Pode ser qualquer problema. Um problema médico, doença, financeiro, um divórcio, qualquer coisa. Não falta quem diga também, não tem mais jeito, não tem mais chance. Se essa for a sua realidade, tenho boas novas para você. Você pode vencer esse gigante. Agora vamos falar sobre os segredos da vitória de Davi sobre Golias. O que Davi fez para vencer? O que devemos fazer para querermos que os gigantes caiam? Veremos nesse tópico princípios para vencermos nossas próprias guerras. Primeiro segredo: comunhão com Deus. 1 Samuel capítulo 17, verso 26. Davi amava e andava em profunda comunhão com Deus. Amar e andar com Deus, nota a expressão, o Senhor é com ele, diz tudo, não diz? Cuidado com rituais e participações intermináveis em campanhas onde se aplicam o ganha-ganha, com ofertas de amuletos e mantras, pois o que nos garante a vitória é nossa comunhão e relacionamento com Deus. Não foi apenas a habilidade de Davi com a funda, não foi a sua estratégia, mas afinal de contas, qual foi a estratégia? Deuses de Golias versus Deus de Davi. O segredo é andar com Deus, pois sem ele fracassaremos. Então, quem estava sem Deus nessa batalha? Fácil deduzir agora, não é? Como anda a nossa comunhão com Deus? Confiar no poder de Deus, outro segredo da vitória. O segundo segredo é simples, que aprendemos com Davi é confiar no poder de Deus e não em suas próprias armaduras. No caso aqui, seus próprios recursos. Saul tenta aparelhar Davi com a armadura, mas Davi nega. Existem lições aqui, vamos lá. Não precisamos de arsenal igual a de nossos inimigos, como a mentira, calúnia, avareza, inveja e politicagem para vencermos. Não precisamos imitar ninguém para vencer. Davi não foi imitador dos demais, mas foi autêntico. Davi foi autêntico. E por fim, Davi tinha nobres ideais. Sua valentia não era movida por glórias ou pela briga, mas sim glorificar ao Deus de Israel. É o poder do Espírito Santo que nos faz vitoriosos. E o terceiro segredo da vitória é ousadia. Enquanto os soldados de Saul temiam, capítulo 16, verso 24, Davi correu para encontrar-se com o gigante. Em outras palavras, ele partiu para cima. Versículo 45 e versículo 47 do capítulo 17. Davi olhou para o dono da vitória, Deus. E você? Está olhando para onde? Onde estão direcionados os seus olhos? Aplicação pessoal. Em nossas batalhas, façamos as opções que Davi fez. Ele escolheu andar com o seu Deus e confiar nos seus métodos. Se assim fizermos, nossos Golias também vão cair. Bem, espero que tenham gostado e espero vocês na nossa próxima aula. Bom? Que Deus os abençoe.